3. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao seminário de apresentação dos indicadores do Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023 da Universidade Federal de Itajubá, Unife. Este é o último dos 3 seminários. Hoje serão apresentados os indicadores referentes ao campus de Itabira. Agradecemos a participação da comunidade da Unifei, servidores, terceirizados, estagiários, discentes e dos demais convidados que se encontram neste campus de Itabira, em Itabira, e de todos que nos acompanham por meio do canal da Unifei no YouTube. Convido o vice-reitor, Antônio Ancelotti Júnior, para dar as boas-vindas. Ok, obrigado, Ana Amélia. Bom dia a todos que estão presentes aí no auditório, né? Aos colegas que vão nos assistir pelos canais oficiais da Unifei, aos pró-reitores, pró-diretores, diretores de campus, diretores de áreas, servidores, alunos, anistiados, toda a comunidade. Sejam bem-vindos ao 3º dia de seminários, né, onde nós vamos apresentar indicadores do PDI 2019-2023, especificamente aqueles relacionados a Itabira, né. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma recapitulação dos 2 primeiros dias, né, especialmente em relação à fala da reitoria, né. No primeiro dia, nós destacamos muito a importância que a gestão dá para a transparência dos dados e das informações sobre a Unifei, especialmente nas questões orçamentárias, né? Eu também comentei sobre as dificuldades e lições aprendidas que nós enfrentamos ao desenvolver o PDI 2019-2023, né? Também das melhorias promovidas pela gestão na estruturação do PDI 2024 e 2028. Né? Eu comentei que nesse novo PDI o foco foi nos resultados, né? Nos resultados que a gente entrega para a comunidade, então assim, fazendo com que a gente consiga atingir a nossa missão, né? Nossos objetivos. O PDI 2019-2023, né, ele apresentava assim, uma sobreposição de objetivos, né, um excesso de metas e indicadores, e isso tornou algumas metas assim, não factíveis, né. Então, nós tivemos uma dificuldade que se refere à prestação de contas. Isso levou a gente a ter que fazer um pequeno ajuste nos indicadores, pequeno não, né, um grande ajuste até nos indicadores em 2022. Né? Então, a partir daí nós aprendemos muita coisa sobre o tratamento que a gente deve dar às ações, aos indicadores, como é que a gente movimenta, né, para chegar nos objetivos institucionais. Falei também de ações mais amplas que foram executadas na Unifei, né, que ainda vão movimentar os indicadores nos próximos anos, né, vão gerar resultados interessantes para a Unifei. Né. Então, no primeiro dia eu acabei focando nessas questões. No segundo dia eu trabalhei mais a questão de apresentar algumas ações, resultados de setores específicos, né, PRAD, PRGP, Gabinete, DTI, TRI, SEDUC, SECOM, CPA, né, onde eu destaquei o aprimoramento da cadeia de valor, né, como que a gente entrega valor para a comunidade, né, como a gente trabalha o macroprocesso, o processo e o subprocesso para fazer com que a gente consiga entregar o nosso melhor para a comunidade. Falei um pouquinho das ações da PRGP, no que tange a melhoria da qualidade de vida e bem-estar no trabalho, né? A gente conseguiu observar melhoras nesses indicadores e
estamos aí realizando um trabalho árduo nesse sentido, né? Passa lá pela movimentação de pessoas mais bem estruturadas, o dimensionamento, né, que é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga identificar áreas que estão mais sobrecarregadas, né, para fazer um planejamento da força de trabalho mais adequado, né. Também falei da importância do planejamento para a Unifei, né, então as ações que começam na SDI passam pela DPO, né, onde a gente faz a execução do planejamento, vão passar pela DCC, pela DCF, e assim como também é feito aí em Itabira, né, na Pró-Diretoria de Administração e de Infraestrutura, né. Então, essa questão do planejamento tem sido muito importante porque a gente tem conseguido, né, executar as ações e ter um elevado resultado lá no final, né, de execução orçamentária, chegando a 99%, por exemplo, dos recursos aplicados. Nos 2 dias eu também destaquei a filosofia da nossa gestão, né, que é ofertar para o aluno um dia especial, um dia de excelência, né, com ensino de qualidade, ofertando esportes, ofertando lazer, ofertando cultura, né. É lógico que cada campus com as suas regionalidades, as suas especificidades, né, mas a gente tem que procurar ofertar esse dia para o nosso aluno, né. Da mesma forma para as nossas pessoas, né, a gente precisa trabalhar a qualidade de vida no trabalho, tornar nosso ambiente agradável, produtivo, né, e isso passa por todos os trabalhos que a gente tem procurado fazer junto à gestão de pessoas, né. O nosso objetivo com tudo isso é realizar a nossa missão, que é garantir a satisfação da nossa comunidade, né. Então, tudo isso que a gente tem como meta, né, acaba resultando na entrega dos nossos serviços para a comunidade. Eu sempre falo nas reuniões, né, que às vezes as decisões são mais fáceis de serem tomadas quando a gente pensa naquilo que é bom para o servidor, para o nosso colaborador, naquilo que é bom para a comunidade e naquilo que é bom para a instituição. Quando a gente consegue equalizar, né, essa sistemática, eu tenho um resultado ótimo para todo mundo, né? Então, muitas das decisões são tomadas observando essa lógica, né? Eu também gostaria de falar que outra filosofia da gestão, né, é que a gente consiga aplicar nossos recursos discricionários o máximo possível na atividade fim, né? Então, hoje a gente tem um número muito grande de obras sendo executadas, tanto em Itabira quanto em Itajubá, mas essas obras todas com recursos extra orçamentário aqui da nossa Unifei, né? Então, são recursos que vêm do Estado, de empresas, da Prefeitura, né? E com isso a gente consegue destinar melhor os recursos para a atividade fim, né? Para que a gente consiga melhorar a questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, isso é uma filosofia da nossa gestão que sempre foi falado, né? Buscar recursos, gerar recursos. Outra filosofia que eu preciso dizer, né, especialmente colegas aí em Itabira, né, é a questão da distribuição de recursos. Nós adotamos uma política, né, de distribuição entre campos, né, proporcional ao número de alunos, né. Com isso, eu acho que o dia a dia, né, das tarefas aí em Itabira, né, já estão passando por melhorias, né. A gente tem destinado volume orçamentário razoável para Itabira, como nunca antes tinha sido feito, né?
Então, eu acho que isso tem ficado bastante claro, né, para todo mundo que visita o campo daí. Outra coisa que eu gostaria de citar, né, que no nosso PDI 2019, 2023, né, nós encontrávamos objetivos específicos para Itabira, né? Na nossa visão, isso é incorreto, né? Porque nós tratamos, outra filosofia da questão é tratar a Unifei como apenas uma universidade, né? Não tratamos Itajubá diferente de Itabira e vice-versa. A ideia é que a gente consiga atingir os objetivos, são únicos, tanto para Itajubá quanto para Itabira, né? Em torno de ensino, pesquisa e extensão. Nossa filosofia é tratar aquelas deficiências de cada campo com ações específicas, porque o recurso orçamentário muitas vezes está ligado à ação, né? Que vai resultar lá no objetivo. Então, nós fizemos uma reestruturação a princípio do PDI, né? Tentando enxergar a universidade apenas como uma única universidade. E eu acho que isso foi muito profícuo para todos nós, né, em termos de administração. Essa gestão aqui, ela tem tratado, né, Itajubá, Itabira, sempre da mesma forma, em todos os aspectos, né? Acabei de falar do aspecto orçamentário, mas eu tenho que destacar, né, por exemplo, as visitas regulares aí que o reitor tem feito, né? Especialmente no início das aulas, nas formaturas. Nós praticamos eventos, audiências públicas aqui em Itajubá. Fizemos questão de levar isso para Itabira, né? O ano passado nós fizemos aqui uma apresentação, também focada na questão da transparência do orçamento, e foi feita aqui em Itajubá e a mesma apresentação em Itabira. A questão da elaboração do novo PDI também, né? Muitas audiências públicas foram feitas aí em Itabira. Em um determinado momento, toda a gestão, praticamente todos os pró-reitores foram a Itabira, nós fizemos reuniões para entender, né, as demandas. Então, a gente sempre fez questão de tratar os dois campos da maneira mais justo possível. Né? Também, se vocês observarem nas ocorrências, né, mais graves aí, que ocorreram em Itabira, a gestão sempre esteve presente, né, no episódio dos morcegos, né, foi uma questão bem difícil aí de tratar, né, envolvia remanejamento, animais, etc. A gente, quando o RU passou e está passando por dificuldades, a gente está sempre presente, tentando ajudar na solução desses problemas, nas negociações com a prefeitura, etc. Né? Então, quero dizer que a gestão sempre esteve e sempre estará presente em todas as ações aí que forem importantes para Itabira, né? Que a gente que demandem da nossa presença, a gente vai estar por aí. A gente também, durante esse tempo, né, identificou que era necessário melhorar a questão da extensão, da pesquisa, da pós-graduação em Itabira. Por conta disso, hoje nós temos aí uma pró-reitoria de extensão, a pró-reitora fica em Itabira, nossa diretora de cultura fica em Itabira, o diretor de pesquisa fica em Itabira, né? Então, isso trouxe uma aproximação, fez com que a gente pudesse focar mais as ações aí em Itabira nas demandas que a gente achou que eram prioritárias, né? Mas hoje eu vou comentar aqui de ações aí especificamente realizadas em Itabira que movimentaram os indicadores que nós vamos ver mais a seguir, né? Eu queria destacar a
as principais ações, né? Vou começar por recursos humanos. Logo no início da gestão, nós identificamos uma deficiência na área de assistência estudantil, então nós destinamos aí uma vaga de assistente social para dar a Itabira. Na época, a Márcia tomava conta sozinha aí dos 2.000 alunos, né? Então, a gente achou muito importante, a gente acha muito importante a questão da assistência estudantil, então nós destinamos essa vaga, né? A gente tem um problema crônico de força de trabalho, de recursos humanos, né? Ultimamente nós temos perdido funcionários aí para outros ministérios, e isso tem causado muitos problemas no dia a dia da universidade. Então a gente gasta muito tempo tentando resolver da melhor maneira possível essas movimentações, né? E elas não podem ser movimentações bruscas, elas têm que ser acordadas com os gestores. O colega que está envolvido na movimentação precisa estar satisfeito com a movimentação. Existe uma curva de aprendizado, então tudo isso é muito difícil, né? Então nós acabamos aí sempre apagando incêndios aí com relação a essas movimentações, né? Na questão docente, nós tivemos a oportunidade de receber 5 vagas do MEC, 2 foram para Itabira, uma foi para o ICPA na área de Libras, né? A ideia é que mais à frente a gente consiga implementar cursos de licenciatura, é uma demanda aí para Itabira, né? Outra foi para o IEI, por uma questão de mérito, né? Por tudo aquilo que o IEI vinha desenvolvendo, né? Foi feito um modelo de distribuição, identificou lá as melhores ações de ensino, pesquisa e extensão, e foi feita uma classificação, e o IEI acabou levando essa vaga, né? Assim como aqui nós fizemos algumas distribuições das outras 3 vagas, tentando observar a questão do mérito, mas também a questão da correção, né, em alguns setores, por exemplo, o curso de biologia, que tinha uma deficiência muito grande docente. Então a gente acabou destinando uma vaga para lá. Com a implementação do BCTEC, né, nós geramos aí mais 15 vagas, essas 15 vagas hoje estão alocadas no CPA. Com relação a vagas citais, né, mais recentemente nós recebemos 10 vagas que foram reduzidas a 8 vagas, né, dentre as quais 3 estão indo para Itabira, né? Então, ontem foi feito o edital, foi lançado o edital, uma vaga para enfermeiro, engenheiro civil e engenheiro elétrico. Queria também dar destaque à questão da infraestrutura, né? Especialmente a manutenção dos serviços aí no campus, né? Então, jardinagem, pintura dos prédios, a melhoria da infraestrutura da rede elétrica para alguns laboratórios, a finalização e operacionalização das quadras de esporte, embora hoje nós já identificamos que a gente precisa fazer melhorias, porque elas foram feitas fora do padrão, né? A finalização do restaurante universitário, onde a gente ainda precisa melhorar um pouco na questão da infraestrutura. A instalação da plataforma de acessibilidade foi uma das prioridades, né? Porque o restaurante hoje ele está alocado numa região aí que tem um desnível muito elevado, né? Então hoje, para quem depende de acessibilidade, estava muito difícil, né? Mas com a plataforma a gente consegue minimizar esse problema. Nós fizemos aí uma melhoria do acesso à universidade, estamos tentando instalar pontos de ônibus, né? Então dá para ver que a obra lá na entrada, no acesso da universidade, aí ficou bem legal, né? Inclusive a gente instalou uma obra de arte lá, né, que foi doada por um ex-aluno, né? Hoje nós estamos tratando aí da instalação de pergolados, áreas de descanso, que foram demandas aí levantadas pelos alunos, pelos docentes, pelos servidores, e instalação do palco, o deck para apresentação musicais, e também
não sei se, acho que todo mundo já percebeu, né? Nós já demos início aí à obra do CEL, do SEDUC, né? Então são obras que nos próximos anos aí vão gerar um aumento considerável da área construída da universidade como um todo. Aqui também, em Itajubá, né, nós temos as mesmas obras, né, exceto o SEDUC, mas o CEL teve a entrada do Centro de Hidrogênio Verde, CTPB, né, o Semprocan, então houve um aumento também de área considerável. Isso leva a gente a buscar, a gerar mais recursos, né, a necessidade de buscar mais recursos, emendas, etc., gerar recursos próprios também, né, para a gente poder ofertar uma boa manutenção nesse incremento de área aí, né. Na área de extensão, nós fizemos no ano passado um investimento muito grande nos projetos especiais de Itajubá e Itabira, nas empresas júnior, né, no Centro de Empreendedorismo. Nós estamos passando por um momento difícil, né, que se refere a ingresso, né. Hoje a gente tem vagas sobrando na universidade, coisas que a gente nunca tinha experimentado, né, uma questão de 2, 3 anos atrás, esse negócio vem se ampliando, né. Então, é um ponto que a gente precisa observar, e a questão da evasão também, que está bastante elevada. Então, aquela filosofia de ofertar ao aluno um dia especial dentro da universidade, ela acaba ficando muito importante, né? Então, a gente tem que atentar muito nessas questões, investir mais em esporte. Então, o ano passado a gente ofertou para a Atlética de Itajubá e Itabira, né, movimentação, passagens, etc., para eles poderem participar de competições. Fizemos mostras de profissão aqui em Itajubá, em Itabira. O projeto City Nova tem elevado muito, né, a participação da Unifei nas questões de extensão, trazendo benefícios sociais para Itabira, né. Aqui também, em Itajubá, a gente tem alguns investimentos em menor quantidade, mas também bastante importante na questão da extensão social, né. Falando um pouquinho da pesquisa e da pós-graduação, a gente procurou ofertar ou fomentar recursos para favorecer a integração entre docentes de Itajubá e Itabira, né, para que a gente consiga pegar um docente mais experiente, um menos experiente, e fazer com que a gente consiga despertar o interesse nesse docente menos experiente a entrar na pós-graduação, seja em Itajubá e Itabira. Conseguimos aí, uma PCN, um novo curso de pós-graduação da engenharia elétrica, investimento ano passado muito grande na RELAM, né? Foram 2 milhões de reais destinados aí para Itabira, 2 milhões para Itajubá, para a montagem dos laboratórios multiusuários. Esse recurso veio de emendas, né, concedidas aí pelo reitor junto a senadores, deputados. Também conseguimos lá multiusuários da FAPEMIG. Esse ano nós estamos lutando para conseguir FAPEMIG, FINEP, né? Então, a nossa área de pesquisa ela tem tido ótimos resultados, né, em termos de atração de recursos. Isso tem gerado aumento da oportunidade de bolsas, novos projetos, etc. Na parte de ensino, eu acabei já comentando, a gente precisa melhorar a nossa taxa de ingresso, a taxa de ocupação, cuidar bem da questão envolvendo evasão, né? E para isso a gente precisa, especialmente em Itabira, investir muito na questão da melhoria, né, da infraestrutura, como a gente já vem fazendo, para tornar um ambiente agradável aos nossos alunos, aos nossos docentes, aos servidores, né, técnicos administrativos, anistiados. Cuidar muito bem da nossa assistência estudantil. Então, a gente hoje fez um movimento aí para subsídio, né, do valor do restaurante para os alunos, né, o que a gente conseguiu fazer, né, diferentemente das outras universidades, né, muitas delas têm a moradia, né, então elas não têm
vamos dizer assim, a questão do investimento no auxílio moradia como a gente tem, né? Então elas conseguem colocar esse recurso no restaurante universitário, com isso o valor fica menor. Mas a nossa política é muito interessante, os recursos do PNAES hoje são na integralidade destinados ao auxílio moradia, nós criamos o auxílio ingresso, auxílio alimentação, auxílio creche, né? Então, os alunos que têm uma vulnerabilidade socioeconômica elevada acabam sendo assistidos de uma maneira mais completa, vamos dizer assim, e com recursos de emenda a gente conseguiu fazer esse subsídio para o restaurante universitário. Então, essas ações ajudam na questão, né, do ingresso, por exemplo, né, quando um aluno ele olha, né, ele faz a pesquisa, como vai ser o dia dele dentro da universidade, né, na hora de escolher lá a universidade no SISU, ele vai olhar quanto custa o restaurante universitário, né, isso estava sendo um fator decisivo até. Né, então, quando a gente olha alguns restaurantes por R$2, o nosso estava 12, agora 8,80 em Itabira, o aluno acaba decidindo por ir para outras universidades. Então, isso foi um fator que movimentou também, né, e está movimentando, porque a gente vai ter que fazer uma busca intensa por recursos esse ano aqui para poder manter esse subsídio ao longo dos anos. Né. A gente precisa promover melhorias no dia a dia para os docentes em Itajubá e Itabira também, né. Especificamente aí em Itabira, a gente tem feito uma negociação muito próxima com a prefeitura em relação à entrega dos novos prédios, né? Isso com certeza vai melhorar as condições de trabalho. Também o Gilberto, o Fabiano deram início a um estudo para a gente fazer a manutenção do ar-condicionado, é uma prioridade a gente resolver esse assunto, né? Assim como a prioridade agora resolver o assunto aí do restaurante universitário, né? Enfim, são todas ações importantes aí que algumas já foram realizadas, outras estão em execução, outras ainda serão executadas, né, dentro do novo PDI, mas que movimentam muito, né, os indicadores e os resultados da Unifei como um todo, não só em Itanipá, como em Itabira, né, mas a visão da nossa universidade perante a comunidade. Eu queria também aqui, finalizando, né, agradecer a SDI, né, pela organização do evento, agradecer a todos aí em Itabira, né, a Amélia que está ajudando aí na organização do evento, né, a todos os colegas aí que estão ajudando. É um evento pioneiro na Unifei, eu quero destacar isso, né. Como eu falei, a questão da transparência é muito importante para nós. Então, mostrar os indicadores, colocar essa filosofia, né, de observar números é muito importante para a nossa comunidade, para o nosso avanço institucional. Né? É uma filosofia, né, uma mudança de cultura que a gente quer implementar. Então, eu espero que essa ação, né, de apresentação de indicadores, ela permaneça constante ao longo dos anos, né, para que todos tenham ciência de como que as coisas estão acontecendo na universidade, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente já está executando, né? Então, é uma filosofia, uma mudança cultural muito importante para a nossa universidade. Eu queria também agradecer a direção do campus, né, o Gilberto, a Fabiana, os colegas da PDA, da PD Infra, né, os diretores, os colaboradores, toda a equipe, né, pela condução das atividades, aí, pela parceria na execução dessas ações que são importantes para o campus de Itabira. Né? Então, essa parceria tem sido fundamental, a gente consegue identificar melhor as demandas do campus, né? Porque a gente está sempre conversando, sempre buscando melhorias. Né? Então, era isso que eu gostaria de dizer. Eu queria também agradecer a presença de todos aí, né? Gostaria de ter tido a oportunidade de estar aí com vocês, mas semana passada a gente estava aí no campo, né? E essa semana aqui a gente teve que
voltar para executar outras tarefas aí, mas se fosse possível eu estaria aí com vocês, com certeza o professor Bortoni também, né? Aliás, o professor Bortoni está com dengue, né? Então por isso ele não pôde fazer essa abertura, né? Mas é isso aí, eu gostaria de agradecer muito a todos. Então devolvo a palavra para a Amélia. Amélia, desculpa se eu fui extenso, mas a gente precisa apresentar os resultados, os bons resultados, né? Que a gente consegue, e essa gestão tem muitos resultados a serem apresentados. Tá? Muito obrigado. Tranquilo, professor, muito esclarecedor. Agradecemos a participação neste seminário do vice-reitor Antônio Carlos Ancelotti Júnior, e se você quiser continuar conosco, aí fica à vontade. Histórico. O Plano de Desenvolvimento Institucional para o quinquênio 2019-2023 foi aprovado inicialmente no ano de 2019. No ano de 2022, após um diagnóstico realizado pela universidade, liderado pela reitoria, constatou-se uma dificuldade de mensuração dos indicadores, sendo necessária uma revisão no mapa estratégico, no que tange aos seus elementos de composição. Objetivos estratégicos, indicadores e metas. A revisão foi aprovada pelo Conselho Universitário, CONSUNE, através da decisão número 30 de 2022, em dezembro de 2022. Considerando a revisão, no ano de 2023, iniciou-se o monitoramento dos indicadores revisados e seu registro para análise de séries históricas em ferramentas institucionais. Em um primeiro momento, os esforços foram direcionados para aferir os valores referentes aos anos de 2019 a 2022. Considerando que os valores de 2022 mostravam a situação da Unifei naquele ano, ele foi utilizado como referencial comparativo para os valores de 2023, que marcou o último ano do PDI, ou seja, o último ano passível de esforços institucionais para alcançar os objetivos presentes naquele plano. Este evento marca a apresentação de resultados dos indicadores propostos no PDI 2019-2023. A dinâmica do seminário será relatada pela pró-diretora de administração, apresentando e comentando os resultados expressos em gráficos por meio de séries históricas e dos desempenhos do ano de 2023 em relação ao valor de referência, valor aferido para 2022. Para explicar qualitativamente os indicadores, a gestora apresentará as principais ações desenvolvidas relacionadas aos indicadores. Ao final de todas as apresentações, a comunidade poderá se manifestar sobre os itens apresentados, com dúvidas ou comentários, que serão respondidos pela gestora. Caso algum participante tenha comentários e questionamentos sobre o PDI e assuntos correlatos, devem ser encaminhados ao e-mail sdi@unifei.edu.br. Hoje, nossa programação será o seguinte: de 9h10 às 9h50, a professora Fabiana Costa Guedes apresentará os indicadores das áreas administrativas e de infraestrutura do campus de Itabira. Das 9h50 às 10h20, a comunidade presente terá 30 minutos para se manifestar, com dúvidas ou comentários sobre os indicadores apresentados. Às 10h30, encerraremos o evento. Chamamos agora a professora Fabiana Costa Guedes ao palco para apresentar os indicadores. Obrigada, Ana.
pessoal. Bom dia a todos. Né? Primeiro, muito obrigada pela participação de todos aqui. É importante, né, para a nossa instituição a gente estar compartilhando com vocês esses dados e ter também vocês aqui para poder acompanhar, né, como que está o andamento, né, do progresso mesmo desse nosso PDI. Bom, então eu vou fazer a apresentação. É importante destacar, né, que a apresentação como um todo, ela foi feita em 3 dias. Né? Então teve segunda, terça e hoje. Na segunda e na terça foram apresentados todos os indicadores referentes às nossas pró-reitorias e aos setores de suporte, né, da Unifei. Então, lá, na hora que a pró-reitoria de graduação, ela falou sobre os itens de graduação, ela já colocou quais são os índices referentes a Itabira também, fazendo inclusive o comparativo de Itabira e Itajubá. Então, para ver especificamente relacionado às atividades fins, né, graduação, pós-graduação, extensão, a parte do SEDUC, CPA, etc., né, todos os dados de Itabira, eles estão compilados dentro das apresentações de cada uma das suas pró-reitorias. Tá? Aqui, para a gente, na verdade, vai estar fazendo uma apresentação dos dados referentes a Itabira em relação principalmente a PDA, PD-Infra, né, que é a parte mais de infraestrutura aqui do campus, como que foi essa evolução, e também um pouquinho sobre a parte de gestão de pessoas direcionado direto para o campus aqui de Itabira. Tá? Todos os demais dados eles já foram compilados e descritos melhor pelas pró-reitorias. Tá joia? Aqui só um histórico, né, geral do plano de desenvolvimento institucional, né, que até o Ancelotti e a Ana Amélia eles já falaram um pouquinho dele, mas lá em 2019 houve a aprovação desse PDI 2019-2023. Em 2022 houve uma primeira revisão anual com objetivos, metas e indicadores. Em 2023 houve todo um monitoramento desse plano que foi revisado, então a gente reviu tudo, colocou todos os dados, deu uma olhada de como que estava esse andamento, e aí agora em 2024 nós estamos fazendo esta apresentação. Conforme a Ana Amélia já comentou, nós sempre vamos ter 2 gráficos, né, mostrando como que estavam os indicadores, porque um vai mostrar os indicadores todos, de 2019 até 2023, e depois vem um outro gráfico mostrando como que é a relação em relação a 2022. Ou seja, o que a gente teve de ganho ou perda de tudo até, né, a comparação com 2022 e 2023. Tá joia? Bom, então nós vamos falar de alguns itens aqui principais, tá? Vamos lá, o primeiro, consumo de energia elétrica, né? E se a gente observar aqui o nosso consumo de energia elétrica, em 2019, né, ele estava ali na ordem de 674 mil, hoje está no 633, né? Bem similar, né, ao que acontecia em 2019 para 2023. E houve uma queda grande em 2020, 2021, começando a subir em 2022. Né? Isso se deve exatamente por conta da pandemia, né? Que a gente teve uma redução de atividades no campus. Então, houve redução de energia elétrica, porque os laboratórios não estavam funcionando e etc. Funcionavam algumas coisas, mas não na totalidade, né? E a gente não tinha tantas aulas. E aí a gente vê, né, que 2020 ele começou a cair, porque a gente foi até março, abril ali, com atividades constantes do campus, depois que a gente começou a diminuir essas atividades. E em 2021, ele de fato ficou só para manutenção, né, só para o dia a dia mesmo do campus, e depois ele voltou a subir também de novo, como foi um progresso, né, não foi logo no início do semestre que voltaram as aulas, foi aos poucos, para agora, em 2023, a gente está na totalidade de novo. Então, fica bem evidente essa questão aí nossa da pandemia, né, sendo representada neste gráfico. E se a gente comparar, comparativo de 2022 para 2023, houve um aumento aí de 11,5%.
Mas se a gente pegar o 2019, né, que é a referência de tudo funcionando com tudo funcionando, a gente tem mais ou menos a mesma relação de gasto de energia elétrica no campus. Okay? Não tem muita variação disso daí. Consumo de água, ele também deu uma caída em 2020 e 2021, e aí ele começou a subir. A gente percebe que, diferente do que aconteceu com a energia elétrica a gente subiu em 2022 e 2023, chegando no mesmo patamar. Aqui a gente também vê a mesma evolução de crescente, mas hoje a gente tem um gasto maior do que o gasto anteriormente, né? E por que disso? Porque lá em 2019, a gente não tinha o serviço de capina e jardinagem como é feito hoje por empresas. Então, assim, não é à toa que está tudo verdinho, né? Está verde porque a gente tem que sim gastar a água para poder estar colocando, mas é um gasto que no final é um investimento, porque aí nós estamos investindo no quê? Na nossa qualidade de vida dentro do campus de Itabira, pensando que nós estamos aqui 8 horas por dia, né? Alguns até mais do que isso. Né? Se a gente for pegar alguns alunos, às vezes eles ficam mais do que 8 horas por dia dentro do campus. E não pensando nisso, na qualidade de vida aqui, foi um aumento até pequeno para a qualidade que a gente tem hoje de bem-estar dentro do campus. Tá? Então, este aumento, ele se deveu a isso, mas, de novo, durante a pandemia, o gasto de água caiu, né, consideravelmente. Tá? Ali, em relação a 2022 e 2023, teve um aumento de 32,7%, que é exatamente esse aumento devido a agora a gente ter a empresa de jardinagem. Eu acho que esses 32%, eles refletem muito bem esse aumento em relação a termos hoje uma equipe de jardinagem atuante e os jardins bem cuidados dentro do nosso campus. Tá? A gente acredita que agora, para 2024, a média seja mais ou menos essa. Claro, podendo ter alguns aumentos devido, sim, à inflação, ao aumento do serviço, né? E não mais do consumo. Tá? Bom, com relação agora à revitalização e adequação das áreas do campus. O que acontece? Esse daqui está falando para a gente, esse gráfico está falando para a gente como que foi a evolução das construções no nosso campus. Né? O que nós ganhamos de infraestrutura, tá? Desde 2019 até agora 2023. Só que ele está falando pontualmente, anualmente, o quanto aumentou. Então, a gente tem que pensar nesse pontualmente o quanto aumentou, mas também a gente tem que pensar depois no acumulado. Quanto que isso acumulou de coisas que foram construídas ou que foram adequadas dentro do campus. Se a gente pega lá em 2019, a gente tem ali 7,58% de adequações sendo realizadas. 2020 praticamente nada, mas a gente também estava na época da pandemia, então isso também, né, afeta um pouquinho sobre esse crescimento. 2021 nós tivemos um aumento de 17,04% de adequações no nosso campus. Em 2022, 5,12% e depois 11,83%. Mas o que são esses elementos? Né? O Ancelotti ele já comentou algumas coisas. Então, o que nós tivemos de acréscimo aí? Se a gente pegar ali 2019 para 2020, foi a época que a gente estava entregando, né, Cowork, FabLab, né? Então eles estão aí refletidos. Teve em 2021, né, lá no finalzinho de 2021, dezembro, a gente estava entregando o prédio do RU, estava entregando o almoxarifado de Química, teve todo o trabalho em 2022 da entrega do anexo 4, né, ele de fato pronto para os laboratórios serem utilizados. Quando chegou 2023, a gente teve também algumas outras melhorias, né, em termos de calçadas, em termos de áreas aqui comuns, né? Então a gente teve uma série de construções que foram acrescentadas
vamos dizer assim, dentro do nosso dia a dia. Tá? Então, é isso que esse gráfico mostra. Ou seja, quais são as instalações, né? O que a gente teve de aumento e quanto que isso foi ao longo desse percurso inteiro. Tá? Então, se a gente for pegar hoje, em área dentro do campus, a gente tinha lá em 2019, 20 mil metros quadrados de área construída. Hoje a gente tem 22 mil. Então, de 2019 para 2023, em área física, nós crescemos 2 mil metros, o que é bastante considerável, né? Pegando em porcentagem, né, a gente está com um aumento bom, né, pensando no recurso que foi destinado para isso. Né? Além disso, a gente teve adequações nessas áreas que não se reflete no aumento de metro quadrado, mas se reflete no aumento da qualidade do que a gente consegue prestar. Que é essa questão de adequações dos nossos jardins, as calçadas que nós construímos, a abertura ali da frente, a plataforma elevatória que foi colocada, né, para os alunos poderem vindo, né, do restaurante, caso eles tenham alguma necessidade, da energia elétrica, né, que foi um gasto e que a gente não enxerga em metros quadrados, né, mas é um gasto considerável, porque nós conseguimos trazer uma energia para o anexo 2, anexo 1, 2 e 4, que a gente não tinha. Então, hoje, os laboratórios lá, eles estão, de fato, disponíveis para uso, porque antes a gente tinha algumas máquinas que, para ela funcionar, desligava todo o resto do laboratório, funcionava aquela máquina e voltava, né? Hoje a gente não precisa mais isso, hoje a energia elétrica lá é suficiente, né? A energia disponibilizada. Isso tudo não se reflete no metro quadrado em si, mas ele se reflete em qualidade, tanto do nosso dia a dia de trabalho, quanto na qualidade do nosso serviço prestado. Né? Para o nosso aluno, fez toda uma diferença a gente ter agora essa energia chegando nesses laboratórios. Tá? Então, esses números refletem isso. E aí, se a gente for observar, em comparativo de 2022 para 2023, a gente teve ali um aumento de 131%, né? Que é muita coisa. Né? Então, assim, se a gente continuar sempre nesse crescente, ou seja, se sempre a gente tiver ações de PTO para poder estarem desenvolvendo no nosso campus, cada vez mais a gente vai ter esse resultado refletido. E, de novo, apesar da gente ter aqui pontualmente, a gente tem que pensar tudo que se alcançou nesse ciclo do PDI, né, para poder ter um montante mesmo de tudo que se conquistou. Né? E a gente já sabe que algumas coisas em 2024 vão refletir muito do trabalho que foi feito em 2023, que são esses nossos pergolados, né, que são agora. Então, coisas que estão sendo executadas agora, que também foram de trabalho realizado em 2023. Tá? Então, esse que é o nosso panorama aí de crescimento nessa área. Na área de saúde e segurança do trabalho, a gente vê que vai vindo uma crescente. Né? O que isso daqui, na verdade, representa? São as ações que o pessoal da área de saúde, eles têm feito dentro do nosso campus. E aí a gente tem que ver algumas coisas, né, que estão por trás desse gráfico e que não aparece tanto. Né? Primeiro, a gente vê lá, 2019 tinham sido feitas 8 ações, hoje, em 2023, foram feitas 33 ações. Se a gente comparar lá atrás com aqui, já foi um ganho enorme. De novo, a pandemia nos atrapalhou. Foi feito só uma ação lá em 2020, né? De novo, um reflexo um pouquinho do que aconteceu na nossa pandemia. Mas mais do que isso, na época de 2020 e 2021, na verdade, 2021 para 2022, nós tivemos mais ou menos um ano sem psicóloga dentro do campus. A gente estava voltando de uma pandemia e sem ter o apoio de uma psicologia atuante dentro do campus. E aí que ela foi, né, retornou, né, agora com a Tabata, aqui dentro do campus.
Então, a atividade de saúde, ela ficava debilitada. A mesma coisa aconteceu com o nosso médico, né? Nós custamos a ter o cargo de médico dentro de Itabira. Quando ele veio, ele ainda passou, né? Teve uma médica, ela saiu e agora que veio a Lorena. Então, hoje em dia, a equipe de saúde, a gente vê que ela está muito mais bem formada, né? Hoje, na área de saúde, a gente tem a Tabata, de psicóloga, tem a Marcela lá na enfermagem, tem a Lorena né, como médica, a gente tem a Márcia mais a Tamires na área de ação social, que também dão um suporte muito grande aqui na nossa parte de saúde como um todo. Então já está uma equipe muito mais bem formada. Então este crescimento, ele reflete muito isso, né? E aqui estão várias ações. Então aquelas ações que são feitas em termos de palestras que são dadas, as vacinações que a Marcela sempre traz para a gente, né, junto com a prefeitura, tá aí todas aquelas campanhas, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, né, Dezembro Vermelho e etc. Então todas aquelas ações, elas estão aí refletidas. Elas estão refletidas no seminário, que agora já está constante, né, já está o anúncio do próximo seminário de servidores, né? Então, esse seminário, ele também está refletido nisso daí. Então, a gente vê que hoje a universidade, ela, né, está muito mais preocupada com o dia a dia dentro da universidade do que lá atrás, em 2019. E que isso está sendo uma crescente, né? Então, se a gente pegar o comparativo de 2022 para 2023, aumentou 43,5%. Praticamente, né, 50% a mais de ações, né? E isso é muito considerável. Por quê? Porque isso reflete na qualidade da nossa prestação de serviço, né? Hoje a gente já tem alguns tipos de serviços que a gente pode contar na hora que a gente precisa de alguma necessidade que a gente não contava antes. Tá? Então, é isso daí que reflete um pouquinho isso daí para a gente no campus. O inventariado, o inventário, né, lá do patrimônio, a gente vê que em 2019 a gente tinha 88,4% dos itens inventariados. Hoje a gente está na casa dos 99%. Né? Então, foi lá 99,9%, 99,9%, agora foi 99,7%, mas, digamos, nós temos hoje 99% dos nossos itens inventariados. E por que houve essa evolução? Né? A gente tem que lembrar que lá em 2019, 2020, foi feito um trabalho grande para se mudar a forma do inventário dentro de Itabira. E, além disso, houve também toda a parte de doação mesmo real dos itens da FAPEP, que a Vale doou. Então, foi um trabalho muito grande da equipe do patrimônio, né, que conseguiu modelar essa forma do inventariado, né, do inventário agora, né, tanto nessa doação, que foi um trabalho muito grande para poder conseguir integralizar no nosso patrimônio os itens da FAPEP, quanto também a forma que hoje é feito o inventariado, né, o inventário. E o que a gente vê é que hoje o inventário, ele meio que roda automático. Né? Antes dava um trabalho danado, era um negócio que todo mundo tinha um certo receio quando começava o período de inventário, que deve ser agora maio, junho, o Flavinho já deve disparar isso aí pra gente, e a gente já ficava receoso daquilo, né? Hoje já é mais ou menos uma rotina, né? A gente já sabe que vai acontecer, e a gente já toma cuidado em ações do nosso dia a dia que contribuem muito para esse serviço de inventário. Que é o quê? Eu vou pegar uma cadeira aqui do auditório e levar ali para fora, se ela vai permanecer ali fora, eu vou colocar lá a troca dele no inventário, para que as pessoas não precisem ficar procurando tanto equipamento e móveis e outras coisas dentro do campus, né? Então, a nossa maturidade em termos de inventário, ela hoje é muito maior, né? E eu acho que isso contribui
muito para o número que a gente está tendo hoje em dia. A gente falar que 99,7% dos equipamentos foram encontrados significa a totalidade, né? É muito próximo pelo número de itens que a gente tem de inventariado. E isso vem muito do trabalho, né, das equipes de almoxarifado ao longo dos anos. E eu falo das equipes de almoxarifado porque nesse período de 2019 até 2023 houveram várias mudanças dessa equipe de almoxarifado, né? Então, isso faz parte desse trabalho de todas essas equipes. Bom, nosso panorama, então, geral, né, do desempenho no último ano é esse daí, né? Nós temos, deixa eu só tirar aqui, peraí, está bem em cima, uma melhoria de 40% dos itens de inventariado como um todo, uma piora de 40% e uma manutenção de 20%. Isso não é só dado dos nossos indicadores de Itabira. Ou seja, se a gente for considerar ali, ó, melhoria e a manutenção, a gente está mantendo os nossos índices, né, de PDI. A gente está conseguindo manter e dando uma leve melhoria, né? Isso refletindo a mesma coisa nesse próximo ciclo de PDI, a gente vai ter uma melhoria de condição de trabalho, uma melhoria da infraestrutura muito considerável dentro do campus. Bom, é isso que é a apresentação. Então, é um panorama geral do nosso status mesmo, em termos dos nossos indicadores, né, do que é medido. E, de novo, esse serviço, esses indicadores, esse ganho que a gente teve, essas melhorias, né, a gente só tem porque a gente tem uma equipe, né, por trás, muito atuante, e uma equipe que está sabendo o que está fazendo aqui dentro de Itabira. Então, a gente tem muito a agradecer, né, porque isso é reflexo, né, do trabalho dos nossos servidores técnicos administrativos, né. Essa parte aqui, né, que eu apresentei, é trabalho dos nossos servidores técnicos administrativos, né. Então, eu tenho muito a agradecer à equipe, tá, porque sem a equipe a gente não conseguiria ter essa melhoria e nem manter esses índices, né. E vamos começar, né, já estamos num novo ciclo. Esse ciclo agora, conforme o Ancelotti falou, mudou muito a forma em que ele vai ser tratado. A gente tem menos metas para controlar, os indicadores eles estão mais claros, então isso vai fazer com que a gente consiga medir melhor como que está o nosso dia a dia e as nossas melhorias. Mas, de novo, muito obrigada a todos por estarem aqui, mas mais do que isso, por terem feito, né, o trabalho de vocês com tanta dedicação e cuidado para que a gente pudesse ter esses índices e essa melhoria que a gente está tendo. Muito obrigada, pessoal. Agradecemos a professora Fabiana por sua apresentação. Agora abrimos o microfone para manifestações da comunidade. Caso tenham alguma dúvida ou comentário sobre o conteúdo apresentado, basta levantar a mão que levaremos o microfone até você. Alguém tem alguma dúvida? Foi clara a apresentação da Fabiana? Bem clara, né? Mas se alguém... Cleide? É possível a gente ter um comparativo das metas propostas do PDI com os indicadores que foram apresentados? Oi, Cleide, tá joia, né? Eu não vou ter esses dados aqui agora, tá? Mas nós não vamos ter os dados aqui agora, né, para poder estar apresentando. Mas eu posso pedir, sim, esse comparativo para a SDI, que ela tem como retirar isso tudo lá do Scopy e montar uma apresentação e fazer ou uma nova apresentação ou mandar isso,
né, para toda a comunidade. Eu acho que é um dado bastante válido, né? Aí eu vou encaminhar, tá, a sua solicitação para a SDI e aí a gente monta esse material, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Gente, a lista de presença está ali na mesa de entrada, ela é uma lista física e tem um QR Code com a lista de presença e também com a avaliação do evento. Por favor, façam ao final. Agradecemos a participação de todos os presentes neste seminário, bem como o acompanhamento pelo YouTube. Demais considerações poderão ser encaminhadas aos gestores e à Secretaria de Desenvolvimento Institucional pelo e-mail sdi@unifei.edu.br. Encerramos este seminário e agradecemos pela companhia nestes 3 dias de apresentação. Um bom dia a todos.